Eu me pergunto qual seria o motivo de eu ir morar numa cidade. E essa pergunta fica a todos vocês também. Por que eu iria morar em uma cidade? Né? Se fosse ano de 1500, por que eu iria morar numa cidade da Itália? Eu iria lá com a intenção de aprender pintura? Eu ia em outra cidade, a intenção mais adiante de aprender poesia ou música? O que nós podemos trazer de construção cultural? Quer dizer que a grande oportunidade de não precisar trabalhar na faina de produzir o alimento é estar na cidade para desenvolver cultura, não para apertar parafuso. Se a gente vai morar na cidade, nós temos o compromisso de desenvolver cultura. Quer dizer que numa cidade do tamanho de Porto Alegre devem estar surgindo muitos Michelangelos, muitos Leonardo da Vinci, porque é um lugar que tem tanta gente, tanta cultura pode ser construída aí. E qual seria a moeda verdadeira que a cidade poderia derramar sobre o campo? A moeda que deveria ser derramada sobre o campo seria a cultura. Porque os agricultores moram longe. Eu gostaria muito de poder cantar contigo lá hoje, né? À noite lá cantar, mas eu preciso voltar e cuidar da lavoura. Então eu não tenho chance de ir lá dançar e cantar e desenvolver cultura, porque os agricultores moram longe um do outro. E foi destruída aquela cultura antiga de os agricultores se reunirem e cantarem e fazerem tudo isso. Então é um compromisso, uma dívida da cidade para com o campo, para que se promova novamente a cultura. O dinheiro, a moeda, ela só serve para viabilizar a logística que o alimento chegue à mesa de quem precisa comer. Mas não que o dinheiro seja o fim. Quer dizer que a nosso compromisso atual é desenvolver cultura e essa cultura ser levada ao campo. E agora eu volto então naquele assunto bem simples, bem singelo, que é onde nós teríamos uma palavra que seria muito semelhante a homem, a humanidade, seria a palavra humus. Para com o humus, a Primeira e Segunda Guerra Mundial ainda não terminou. Vocês sabiam disso? O pessoal da ecologia estuda perfeitamente de que existe humus no solo, porque existe muito carbono e pouco nitrogênio. Com isso se mantém um humus paleontológico, uma folhinha que caiu há 100 mil anos atrás e se decompôs e ficou no solo em forma de humus, ela está ali guardada como se fosse o nosso tanque de combustível de carbono, está guardado no solo. E como nós estamos agora fazendo esse carbono subir para a atmosfera de novo? Que atitudes nós estamos tomando? Drenagens, então ambientes úmidos, a gente sabe que consegue manter o carbono lá guardado, mas que outra coisa que o ser humano descobriu há uns anos atrás, há poucos anos atrás? Tem uma historinha de um menino que fugiu de casa, foi parar lá na China. Marco Polo, a mãe dele ficou preocupadíssima. Ele foi lá para a China e voltou com o navio dele cheio de pólvora. Ele trouxe o conhecimento para a Europa de produzir a pólvora. E como é que se produzia pólvora naquela época? Pode ensinar atos terroristas aqui? Né? Bosta, cocô de passarinho, titica de galinha, né? Seca, carvão vegetal e um pouco de enxofre, bem triturado, bem misturado, se faz a alquimia de produzir pólvora. E aí, mais adiante na Europa, então isso foi um sucesso total, porque quando fazia o barulho já tinha morrido o inimigo lá, né? Tão rápido que bem mais rápido que a flecha e a besta também já foi a grande tecnologia, mas quando chegou a pólvora, então os europeus se encantaram de uma forma maravilhosa. E aí tinha um francesinho brabo, pescoço curto, queria o brinquedo de todo mundo, que saiu para todo lado fazendo guerra com muita gente. Inclusive muita coisa da tecnologia de conservação de alimentos é graças ao Napoleão, né? O Napoleão conseguiu ter
campanhas juntando urina de animais e urina humana para poder ter aqueles canhões tão poderosos que só o cocô de passarinho que buscavam nos Alpes não era suficiente para ter um exército tão poderoso como Napoleão teve. Então, a humanidade como um todo foi desenvolvendo tecnologias de produzir pólvora tão intensa que foi assim um deslumbre poder ter um exército tão poderoso graças a essas tecnologias. E aí, em 1904, mais ou menos, um judeu alemão consegue conceber, o Bosch, a ideia de comprimir o ar que nós respiramos e dar uma descarga elétrica e fazer precipitar o nitrogênio do ar que nós respiramos. Quer dizer que o ar que nós respiramos ele tem 78% de nitrogênio. E no momento que nós conseguimos precipitar esse nitrogênio, nós passamos a ter uma capacidade de produzir pólvora tão grande, que a gente pode realmente fazer uma guerra mundial. Então a Primeira Guerra Mundial surge graças a essa concepção que o ser humano desenvolve. Quer dizer, o pensar humano consegue conceber essa ideia de precipitar o nitrogênio, e esse nitrogênio então é usado para a guerra. Pós-guerra, fome muito grande, e onde caíram as bombas, as plantas cresciam de uma forma vertiginosa, de uma forma muito sedutora. E nada mais lógico, então, para não quebrar as indústrias de pólvora, nós levarmos esse nitrogênio para a agricultura e as plantas crescerem de uma forma alucinante, de uma forma muito sedutora. E todos enxergam, então, essa colocação de nitrogênio como sendo a grande verdade, principalmente nas áreas de arroz, onde em torno de 30% é aproveitado e 70% evapora. Nasceu, 60% evapora e outro tanto precipita em forma de nitrito e vai contaminar a água de solo, água que vai puxar em poço artesiano, lençol freático contaminado com nitrito. E quem tem que pagar o pato é o humus. Quer dizer que o humus, que tinha uma relação muito alta de carbono, ele agora, com a entrada de um monte de nitrogênio, as bactérias, a própria vida do solo, vão lá e destroem o humus e fazem evaporar carbono. Então, o grande vilão de emissão de carbono para a atmosfera é a agricultura com o uso de nitrogênio sintético. Esse é o grande vilão, mais que todas as indústrias todas juntas. E hoje nós choramos porque os rios estão muito cheios, ou os rios estão completamente secos. Hoje, nesse momento, os rios estão secos. Porque aquela amada esponja, que é o humus, que deveria percorrer todas as paisagens, já não existe mais. O humus absorve 10 vezes o peso dele em água. Você sabe lá o que é isso? Então, as chuvas em excesso que caem, essa esponja poderia absorver e depois lentamente está contribuindo com a permanência dos rios. Terminou meu tempo, mas eu queria deixar então como um recado que o desafio atual é nós plasmarmos forças que possam novamente convidar esse carbono a viver dentro da Terra de novo. E é através do pensar humano que nós vamos conseguir isso. Onde a humanidade chegou ao auge da compreensão da mente humana foi junto a Buda, onde houve uma compreensão completa do tempo foi junto aos maias. Eles têm uma noção de tempo mais perfeita que os supercomputadores atuais. E a humanidade ocidental conseguiu dominar a matéria de tal forma, de tal sorte, que nós podemos sentar dentro de um objeto feito de ferro e andar com ele por toda parte. Quer dizer que um domínio da matéria completo nós estamos tendo atual. E isso é graças à grande quantidade também de calcário sendo colocado na Terra, nos torna tão egoístas que nos perde a possibilidade do altruísmo. Quer dizer que através do silício, que é tão nobre, que nós teríamos a possibilidade de ter esse pensar altruísta e devolver o que a Terra está precisando na atualidade.
sobre o silício, tem pessoas meditando para poder plasmar o chip novo que vai ter mais eficiência na tecnologia que nós estamos utilizando hoje em dia. Se vocês não sabem isso, hoje em dia, quando se quer construir um chip que não existe ainda, grupos de pessoas ficam meditando e aí aquele chip é plasmado e depois a máquina pode repetir aquela cristalização. Mas é através do pensar humano que se consegue essa eficiência tão grande em toda a tecnologia que a gente tem. E acho que é uma grande chance nós, nesse ambiente, podermos, com o poder da mente, ensinar a pensar com o coração para que nos tornemos altruístas e humanos novamente. Muito obrigado pelo carinho de me escutar e parabéns pela iniciativa.